Estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, falando do acordo do superávit da Previ com o Zé Ricardo Saceron e o Paulo Assunção, ambos diretores eleitos pelos trabalhadores na Previ. E Zé, tem uma Saceron, né? Tem uma segunda, eu falo Zé porque Zé, nós convivemos aqui na diretoria, eu entrei no Sindicato 97, o Zé Ricardo Saceron era diretor do jurídico, né, Saceron? Sim. E, enfim, então é um companheiro nosso, e por isso que eu chamo de Zé, peço licença, eu chamo de Zé. Bom, Saceron, é o seguinte, a questão do Antônio Ribas, ele fala, por quanto tempo será pago ou contabilizado em conta especial, no caso dos funcionários da Ativa, os 20% do superávit? Se é pelo período de 6 anos ou enquanto houver superávit? Favor explicar bem a forma de pagamento e se os outros possíveis superávites serão negociados separadamente. Olha, o pagamento vai ser garantido enquanto houver recursos no fundo de destinação. Funciona mais ou menos da seguinte maneira: nós contabilizamos de imediato 7,5 bilhões no fundo de destinação do superávit e vamos pagar os benefícios temporários mensalmente enquanto houver recursos do fundo. Pelos nossos cálculos, pelas projeções que nós temos na Previ, esse valor vai ser suficiente para garantir os benefícios por um pouco mais de 5 anos. Então, esses recursos vão ser pagos nessa medida e, a partir do momento que se encerrar os fundos, encerrará o pagamento. Funciona da seguinte maneira: o aposentado receberá os seus valores mensalmente, né, gastará o seu dinheiro, e o associado da Ativa terá o valor depositado mensalmente no seu fundo individual e ele sacará esse dinheiro, esse dinheiro será disponibilizado para ele no momento de sua aposentadoria. Então, funcionará dessa maneira e esse valor do pessoal da Ativa será corrigido conforme o Paulo Assunção falou. E ele pergunta assim se os outros possíveis superávites serão negociados cada um ao seu tempo, certo? Se houver exatamente. Se houver novo superávit, a legislação determina que após o terceiro exercício de reserva especial, seja destinado o superávit acumulado por 3 exercícios desta maneira. Nós podemos ter opções no futuro de utilizar futuros superávites para contabilizar nessas contas de destinação da reserva especial e fazer uso da mesma maneira que está se fazendo hoje. Ou então pode ter outra alternativa. Nós assinamos um termo de compromisso adicional a esse acordo que foi negociado com o Banco do Brasil e com o governo, de que a partir de janeiro faremos um processo de negociação, um processo negocial para a revisão do regulamento do Plano 1. Nesse processo negocial, podemos ter outras alternativas para a utilização de futuros superávites. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, que é do José Newton, aposentado, e ele pergunta o seguinte: como ficou a cláusula proposta pelo banco de apropriação de 7,5 bi? Na proposta que está sendo levada à votação pelos associados, não é feita nenhuma referência. A pretensão foi excluída do acordo? Só antes lembrar que vai ser feita uma consulta entre os dias 9 a 15 de dezembro para os bancários, tanto da Ativa quanto aposentados, certo, que estão no plano, e inclusive aproveitar para você falar um pouco dessa consulta. Como eu falei no início, o acordo é a destinação do superávit, a destinação da reserva especial. Serão destinados 7,5 bilhões a favor dos associados e serão contabilizados 7,5 bilhões a favor do banco, nos mesmos valores. Portanto, não houve desistência do banco a respeito disso. Como todos os associados da Previ sabem, nós lutamos contra qualquer apropriação de superávit pelo banco. Vários sindicatos têm demandas judiciais a esse respeito. Foi editada em 2008 uma resolução, a resolução CGPC 26, que diz que metade do superávit deve ser destinado à patrocinadora, no nosso caso o Banco do Brasil,
mas até o momento não temos nenhuma sentença de mérito favorável aos sindicatos, né? Portanto, foi estabelecida essa divisão dessa maneira. No entanto, nós afirmamos a todos os nossos associados que o banco, durante a negociação, assumiu o pagamento dos 20% relativo ao grupo pré-67, que são 21 mil aposentados que ingressaram no banco anteriormente a 1967 e que a responsabilidade pelo pagamento desses 20% foi assumida pelo Banco do Brasil. Portanto, não sairá da nossa parte do superávit, da parte da reserva especial destinada aos associados da Previ. Você falou aí da ação judicial que os sindicatos têm. Inclusive, o nosso sindicato tem uma ação questionando a resolução 26. E eu queria perguntar aqui para o Paulo Assunção, se no caso tem um bancário aqui que é o Mauro, que ele Mauro Esperança, inclusive um nome bonito, né? Ele diz o seguinte, que caso seja confirmado pela consulta, aprovado esse acordo aqui pela consulta, como é que ficam essas ações? Se a gente não estaria já desistindo dessa ação, dessas ações que os sindicatos têm? O Mauro, as ações continuarão a correr normalmente, até porque a assinatura desse acordo não foi um reconhecimento da emenda 26. Pelo contrário, a gente fez o acordo nos antecipando a qualquer aplicação da emenda 26. Se não tivéssemos feito esse acordo, que agora vai à votação pelos associados, na falta de uma manifestação, né, das entidades, dos sindicatos e da própria Previ, do Banco do Brasil, ao vencer agora, no próximo mês de dezembro, o 4º ano já de superávit, pela legislação, seria obrigatória uma manifestação da Previ, do banco e dos associados acerca da utilização desse superávit. Ao não fazer isso, qualquer associado, qualquer entidade ou o próprio Banco do Brasil poderia provocar o órgão regulador, que é a Previc, e a própria Previc, que é um órgão do governo, faria a sua destinação. Aí, então, baseado na emenda 26. Quer dizer, aí seria usada a emenda 26, destinando apenas o que a emenda 26 prevê, metade para o banco, metade para os associados. Nesse caso, não, a gente se antecipou e além de vários benefícios que o Zé Saceron já afirmou, nós podemos afirmar que uma parte privilegiada, uma parte maior foi para os associados. Por quê? Porque além da gente destinar todos os 7 bilhões e meio destinados aos associados apenas para os pós-67, né, o banco se comprometeu com o pagamento do pessoal pré-67. Isso significa que se a gente somar mais de R$1 bilhão que o banco vai gastar com o pessoal pré-67, aos 7 bilhões e meio, né, que serão destinados aos outros associados, o quantum, né, o total destinado aos associados vai superar o total destinado ao Banco do Brasil. Isso só foi possível por conta da realização de um acordo. Se fosse aplicada a emenda 26, seria diferente. Aí, então, o banco iria levar igual a gente. Tá certo? Certo. Então, vamos lá. Saceron, tem uma questão aqui. O bancário Júlio Carvalho, ele pergunta o seguinte. Entendido que o aumento de 20% é benefício temporário, já há discussões com a Previ e com o banco sobre o real aumento de benefício em caráter definitivo, objetivo maior da utilização do superávit? Júlio, agora nós estamos fazendo a destinação de um valor que está acumulado numa reserva especial, mas como eu disse na fala anterior, a partir de janeiro será iniciado um processo negocial e para início desse processo foi assinado um termo de compromisso. O ministro do Planejamento, o secretário executivo do Ministério da Fazenda e o Banco do Brasil, de que esse processo se iniciará em janeiro e então nós discutiremos revisão do plano de benefícios da Previ. Isso pode implicar outras melhorias além das que nós estamos negociando agora. Então esse processo não se encerra aqui. Então tem realmente uma negociação já prevista para janeiro, além desta que está sendo feita com esse superávit. Exatamente. Nesse momento estamos dando solução a uma situação que era urgente pelo seguinte motivo. Como disse o Paulo Assunção,
Nós temos 3 exercícios de superávit, completaríamos o quarto exercício no final desse ano. Então, nós temos tempo para a destinação do superávit, tem a necessidade de fazer isso agora. Se nós não fizermos por decisão dos associados, das entidades e dos dirigentes eleitos, alguém pode ser instado a fazer e, com certeza, quando nós não decidimos os nossos destinos e deixamos o nosso destino para ser decidido por outros, com certeza a solução vai ser pior do que a que nós encontramos. Certo. O Paulo Assunção quer completar. Então, eu gostaria de lembrar que os benefícios que nós criamos em 2007, na negociação anterior do superávit, eles tinham um caráter transitório, uma vez que eles estavam depositados num fundo que, mediante qualquer situação ruim da Caixa, poderia extinguir aqueles benefícios. Entretanto, nessa nova negociação do superávit, nós incorporamos esses benefícios de forma definitiva. Eles passaram a fazer parte do regulamento do plano. Isso mostra que cada negociação pode acrescentar alguma coisa a mais. Então, um benefício que não era definitivo em 2007, que não fazia parte do regulamento do plano, nesta negociação agora a gente conseguiu incluir no plano. Assim também, esse que agora é por um período, é provisório, de repente, numa próxima negociação, ele pode se tornar definitivo. Depende da situação da Caixa e de ter dinheiro para pagar. Certo. Então, agora nós vamos para mais um intervalo e a gente retorna aí no terceiro e último bloco, falando aqui do acordo que está sendo proposto e que vai ser objeto da consulta a respeito do superávit da Previ, consulta que vai acontecer do dia 9 ao dia 15 de dezembro, que você tem que participar porque é você que decide.